Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. O plenário vai analisar 5 itens na 5ª sessão ordinária. Vereadores aprovam 17 requerimentos de informações oficiais. Secretaria de Saúde vai prestar contas do quadrimestre na Câmara. Vereador Denilson Pichitelli é o entrevistado desta edição. Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Começa agora o Notícias da Câmara. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, João. Boa tarde, Carlos. Muito boa tarde a você que nos acompanha. E os vereadores vão analisar 5 matérias na 5ª sessão ordinária. A sessão será realizada após o Carnaval, na quarta-feira, 5 de março, às 7 da noite. Todos os itens da pauta serão debatidos em primeira discussão. O vereador Arlindo Araújo assina a proposta de emenda à lei orgânica do município que prevê o cabeamento subterrâneo das redes de energia elétrica, telefonia e TV por assinatura nos novos loteamentos e conjuntos habitacionais. As demais matérias trazem alterações no regimento interno da Casa de Leis. O vereador Gilberto Batata Mantovani quer limitar a apresentação de requerimentos de voto de aplauso, estabelecendo a quantidade máxima de 2 ao mês por vereador. A vereadora Edna Flor está sugerindo 2 mudanças regimentais. Uma delas pretende ampliar o acesso no uso da tribuna livre das sessões ordinárias. Entre as mudanças está a inclusão dos conselhos municipais entre as entidades representativas. Na outra alteração do regimento, a vereadora Edna Flor propõe que, durante o grande expediente, ocorra a leitura apenas do resumo dos vetos, projetos e moções protocolados e disponibilizados no site da Câmara. Já o vereador Rodrigo Ataíde assina a matéria, incluindo a necessidade de pareceres da Comissão de Assuntos Econômicos na análise de projetos ligados à indústria e ao comércio. Na fase do pequeno expediente, a tribuna ficará disponível para os vereadores Carlinhos do Terceiro, Damião Brito, Denilson Pichitelli e Edna Flor. A sessão ordinária será transmitida pela TV Câmara no canal 6 da NET e ainda pelo Facebook e canal da Câmara no YouTube. Se preferir, clique no QR Code que está aqui na tela e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Notícias da Câmara. E os vereadores aprovaram 17 requerimentos de informações oficiais nesta semana. O vereador Fernando Fabres assina 2 pedidos. Em um deles, o parlamentar pergunta quantas praças estão atualmente cadastradas e regulamentadas no programa Abraço Verde. Entre as questões, o vereador Fernando Fabres quer saber se existe algum planejamento para expandir o programa de adoção de praças. As praças e esses lugares públicos, eles precisam de uma atenção melhor e nada melhor do que a gente fazer uma parceria com o privado para poder fazer isso acontecer. E dentro do projeto que eu tenho para que isso seja uma propositura de das praças serem melhoradas e desse Adote Verde poder funcionar, você apontando aquilo que precisa ser reajustado, né, cobranças indevidas, ou mesmo se tornar estacionamento as praças, né? Existem muitos lugares que não tem a estrutura de uma praça, mas são praça dentro da prefeitura. O vereador Ícaro Morales falou sobre a limpeza e a manutenção das praças. Esse assunto é um assunto muito particular para mim, muito pessoal, porque ali em frente ao Castelo do Atamor, que fica na Rua Duque de Caxias, nós temos como vista a Praça João Pessoa, né? A Praça dos 500 anos. E ela recentemente foi pintada, foi melhorada, iluminada, e eu esses dias contornando a praça para parar ali no Atamor, eu vi que já foi pichada. Então, realmente, fica muito difícil para o poder público manter os espaços de maneira organizada e plasticamente arrumados e bonitos, se a gente não reforçar a segurança, porque, infelizmente, existem pessoas da nossa comunidade que não têm o mesmo senso de amor coletivo e responsabilidade de cuidar e zelar da nossa cidade.
A questão da segurança foi abordada pelo vereador Rideto Honda. O que mais precisa aqui em Araçatuba, as praças, é a segurança, é a polícia, né? Porque não adianta você colocar um brinquedo novo, viu só? Não adianta fazer um monte de coisa e não ter uma fiscalização em cima da praça. O que a gente mais vê é vândalos, né? Fazendo a festa, né? Roubando lâmpada, né? Tirando tudo, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que não deveria acontecer. E para o vereador João Pedro Pugina, o cuidado com as praças públicas é essencial. Quando a gente fala sobre a adoção das praças, é importante frisar também que muitas vezes essas praças já são adotadas no coração de algumas pessoas, não depende exclusivamente da iniciativa privada, como é o caso que tinha a dona Zoraide lá da Praça do Guanabara, que sempre cuidou tão bem, que fazia com que aquela praça fosse de fato uma referência, né, para a nossa cidade, para diversos outros pontos da cidade. No outro requerimento, o vereador Fernando Fabres perguntou sobre a fiscalização de casas fechadas ou abandonadas, que são possíveis focos de dengue no município. O vereador Carlinhos do Terceiro assinou 3 requerimentos, um deles com perguntas sobre a recuperação dos imóveis do Museu Infanto-Juvenil e da Lifmar, que sofreram prejuízos com o incêndio. Vamos acompanhar o que o vereador falou sobre as condições e problemas relacionados ao Centro Cultural Ferroviário. Não está difícil de observar o desleixo, o abandono que se tornou aquele centro. É uma estrutura que era invejável. Há muito tempo já foi até um ambiente de campanhas sociais ali, quando estava disponível. E hoje, até o Damião Brito me passou aqui, o madeiramento, as caibas, vigotas, todas empenando ali, tudo em chuva, sol. Os atrasos no transporte coletivo urbano também foram alvo de questionamentos do vereador Carlinhos do Terceiro. Nós formamos uma comissão, a Edna Flor, nós tivemos uma comissão justamente com a reclamação dos usuários. E esses problemas estão recorrentes. Olha, quantos anos já se passaram e nós estamos com a população ainda assim insatisfeita, descontente ao extremo com a qualidade de atendimento desse transporte urbano de Araçatuba. E, na ocasião, é lembrado que foi feito um material robusto, rico de informações na proteção e no auxílio dos usuários desse transporte urbano. Foi deixado um com o prefeito Cido Sério, nós fomos até o gabinete do prefeito, Edna Flor, e a comissão, e um no Ministério Público. E esses problemas, presidente, deve ter ainda eu tenho aquele relatório, estão recorrentes. A vereadora Sol do Autismo reclamou dos problemas envolvendo o transporte público urbano. A gente tem que estar fiscalizando na Toa de Perto, porque essa casa aqui já aprovou muito dinheiro para essa empresa. Nós estávamos sentados aqui e fomos contra, mas a maioria dos vereadores aprovou. A gente precisa saber. A população está descendo do ônibus para empurrar o ônibus, gente. Não faz muito sentido isso. É na chuva, é no sol. Então, a gente precisa ver o que acontece, que ninguém quer vir para Araçatuba. Só a Tua quer ficar aqui. E atendendo muito mal a população que precisa do transporte da cidade. De autoria do vereador Denilson Pichitelli, 2 pedidos foram aceitos. Um deles busca explicação para o serviço de limpeza de terrenos e canteiros no município. A outra solicitação pergunta sobre medidas adotadas pela Prefeitura em relação aos trabalhadores municipais que trabalham sob forte calor. O vereador Denilson Pichitelli explicou que recebeu reclamações de servidores públicos municipais. Nós, dos sindicatos, estamos sendo procurados por muitos funcionários devido a esse calor imenso que está na nossa cidade, uma cidade que está numa região muito quente, e os funcionários têm nos procurado, porque lá na SOSP nós temos esse pessoal do tampa-buraco, pessoal da limpeza,
o pessoal faz a limpeza na praça. E ali os caras ficam o dia todo, muitas vezes, sem algum recurso ali para passar no braço, ali um protetor, uma água. Os caras têm que ficar pedindo água nas lanchonetes, para os vizinhos. Então, nós estamos pedindo aí esse apoio para a prefeitura, para a administração, que dê uma atenção maior aí para os nossos servidores. A vereadora Edna Flor falou sobre a importância do requerimento. Um requerimento de extrema importância que tem a ver com a saúde, né, dos nossos servidores e não só dos agentes comunitários, que, se não me engano, em determinada época já houve até a mudança do horário de trabalho para que eles fossem prestar o serviço mais no final da tarde, né, com menor exposição ao sol. Mas Vossa Excelência inclui também os trabalhadores da SOSP, né, das outras secretarias com situação idêntica. O funcionamento do CAEMA, o Centro de Apoio Educacional Especializado e Multidisciplinar, foi tema de pedido do vereador Luiz Boato. Com relação ao meu requerimento de informação, nós estamos questionando a questão dos profissionais que atendem por esse equipamento. A gente sabe, vereador Damião, que é um equipamento muito importante, faz um papel importante ali, atendimentos sérios, né, importantes para a nossa população, em especial para as nossas crianças, mas nós temos a ciência de que mais de 800 crianças aguardam hoje por um laudo. E a gente sabe muito mais, né, Sal? A vereadora Sol aqui pode falar com propriedade, mas a gente tem essa ciência, então, né, essa informação de que mais de 800 crianças é um número absurdo, né, presidente? E nós também ficamos surpresos porque essas crianças, elas demoram aí 3, 4 anos para serem atendidas, né? E muitas dessas crianças elas voltam sem laudos. O vereador Damião Brito propôs 3 requerimentos de informações oficiais. Em um dos pedidos, o parlamentar solicita a identificação de motoristas, veículos e contratos da Secretaria de Saúde para o transporte de pacientes para outros municípios. Esse requerimento se faz necessário sobre a questão da saúde, né, do transporte da saúde em nosso município, onde não justifica uma empresa terceirizada estar fazendo o serviço, sendo que nós temos motorista, nós temos o transporte público em Araçatuba, e pela denúncia recebida por alguns funcionários, e há de investigar, por isso esse requerimento, e denúncias também de pacientes que têm que estar fazendo seu tratamento para outra cidade, está sendo transportado em sucata. Nos demais pedidos, o vereador pergunta sobre a fiscalização de animais de grande porte soltos em vias urbanas e sobre a instalação dos sistemas de ar-condicionado em escolas municipais. O vereador Gilberto Batata Mantovani questionou a existência de postos de combustíveis desativados na cidade. Vamos acompanhar? Mais uma vez, né, pedir algumas providências aí do nosso Poder Executivo para que notifique esses proprietários, para que a gente possa, né, dar tranquilidade a esses moradores, vizinhos que nos procuraram, porque não é fácil a pessoa estar morando num lugar, perto de um perigo constante. Os gastos com o Carnaval e a possibilidade de suspensão do evento em 2025 foram questionados pelo vereador João Moreira. Esse nosso requerimento, eu acredito que ele chega em um tempo não hábil para um cancelamento desses festejos. Mas é exemplo citado aqui dessas 2 cidades. Temos muitas outras cidades no estado de São Paulo e pelo Brasil afora, e todas elas justificando a questão de contenção de despesas e principalmente para fazer investimento na área da saúde, né? Como citado no nosso requerimento durante a leitura, nós temos aí Ourinhos, Marília, nós temos aí Santa Fé do Sul, que cancelou o Carnaval, justamente para investimento na área da saúde, ao combate à epidemia. O vereador Rodrigo Ataíde perguntou sobre os problemas relacionados aos serviços prestados pela Samar, principalmente o refluxo de esgoto
na Avenida Odorindo Perenha. Não deve chegar só no meu gabinete as reclamações que a gente está tendo da Samar, ainda mais nessa região ali da Odorinho Perenha, o Arama e o da Mandarino, e pelo relatório do desenvolvimento econômico, foi a região que mais cresceu, né, com relação às empresas de 2011 a 2024. Foi uma região que cresceu 589%. Ela saiu, olha que interessante, saiu de 188 empresas para 1.789, se não me engano, em 12 anos, 13 anos. E, assim, a questão desse entendimento é que toda aquela população ali está reclamando demais, porque eu recebi vídeos, fotos do esgoto entrando para dentro dos estabelecimentos comerciais, é uma coisa absurda. O vereador Arlindo Araújo quer saber se há cronograma de limpeza das avenidas Antônio Pagan, Júlio Prestes, João Laluce e Dr. Luiz Curti, localizadas entre os bairros Jardim Presidente e Jardim das Palmeiras. Foi uma constante nessa casa hoje as reclamações de avenidas sujas, né, de manutenção e tal. Então, ele vem coincidentemente, ele vem para fechar uma coisa que é unânime nessa casa: a reclamação do estado de conservação das ruas, das avenidas e dos terrenos de Araçatuba. Então, vou me direcionar ao Lucas, não ao líder do prefeito, que ele não tem nada a ver com a história. Ô Lucas, vê lá, deve ter uma empresa, a SOSP, eles têm que ter um cronograma de fazer essa limpeza e eles estão falhando. Não tem como negar, estão falhando. A vereadora Edna Flor assina 2 requerimentos. No primeiro, Edna pede informações sobre a construção do imóvel que vai abrigar o serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência. No outro pedido, a vereadora pergunta quais as providências necessárias para o credenciamento da oficina ortopédica do Hospital Neurológico Ritinha Prats. Todos os pedidos foram enviados ao Executivo, que dispõe de 15 dias para respondê-los. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E logo mais, às 19h, aqui na Câmara, a Secretaria Municipal de Saúde vai prestar contas das ações desenvolvidas no 3º e último quadrimestre de 2024. O encontro será transmitido ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET, e ainda pelo Facebook e o canal da Câmara no YouTube. Ontem, a Câmara sediou a audiência de apresentação do relatório quadrimestral da área de finanças. Os detalhes sobre as audiências você confere no site www.aracatuba.sp.leg.br. E o vereador Denilson Pichitelli é o entrevistado desta edição. Vamos acompanhar. Notícias da Câmara. Entrevista. Boa tarde, vereador Denilson Pichitelli. Seja bem-vindo ao Notícias da Câmara. Boa tarde. Obrigado, que agradeço, né? E é um prazer estar aqui com vocês aqui para estar falando aí do nosso dia a dia. Vereador, qual é o sentimento de retornar à Câmara Municipal de Araçatuba para o 2º mandato parlamentar? Olha, é muito gostoso, né? Muito bom, porque eu, graças a Deus, eu sempre tenho uma luta de classe, que é os servidores públicos, né? Eu entrei na prefeitura em 1991, já está com 34 anos, né? Que eu sou funcionário público, eu sempre assim, lutei para melhorar a vida do servidor público. Antes de ser sindicalista, me tornei sindicalista em 2010, fui presidente da Associação Amigos de Bairros, lá do Ildo Mandarino, Associação Amigo de Bairro do Ildo Mandarino, né, onde atuei ali por 2 anos, onde nós tivemos trabalho, na época era o Dr. Jorge Maluri Neto, era o prefeito, nós tivemos várias ações ali, solicitando obstáculos, melhorias para o bairro, na verdade. Então, eu sempre tive empenhado em ajudar, né, todos os aspectos, tanto como no servidor público, em bairros, aonde que eu estou ajudando. E eu fui vereador de 2017 a 2020, tivemos vários projetos, né, claro que
Você entra, você fica um pouco meio tímido, né? Porque todo mundo, quando entra num lugar, ele fica um pouco tímido ali, ele tem uma experiência. E eu, graças a Deus, fiquei fora esses 4 anos, mas eu acredito que eu vim com uma experiência muito boa e tem um pessoal muito bacana que está do meu lado me ajudando, né? E, vereador, em 2025, quais são os temas mais importantes envolvendo o funcionalismo público? Nós estamos com uma expectativa muito, assim, boa, né? O prefeito é um prefeito que tem outra visão, né? É uma visão diferente do diretor. Não estou dizendo aqui que o diretor foi tão ruim para o servidor público, né? O diretor, ele cumpriu com as obrigações dele, né? Perante o servidor público. Claro que nós, como sindicato, a gente pede, né, sempre para melhorar cada vez mais a vida do servidor. Porém, tem alguns empecilhos, algumas dificuldades, a gente acaba entendendo, né? Mas agora com o Lucas, a gente olhou já o plano de trabalho dele, ele tem ali está no plano de trabalho dele, é uma melhora muito boa para o servidor público. Que nós já estamos aguardando uma reunião com a Comissão Permanente de Negociação, né? A Comissão Permanente de Negociação é formada por 3 membros da Prefeitura e 3 membros do sindicato. E essa comissão, ela se reúne para discutir as melhorias para o servidor público. Então, dia 1º de maio é a data base do servidor público. A gente espera aí trazer um reajuste bom aí para os nossos servidores públicos, um aumento no Vale Alimentação bacana aí e melhorar a vida dos nossos servidores. Vereador Denilson Pichitelli, o senhor é autor de um projeto de resolução em tramitação aqui na Câmara que cria uma comissão especial que busca, junto aos governos, viabilizar a duplicação da vicinal Caran-Rezec. O senhor, inclusive, esteve lá e ouviu os moradores. Por que é necessária essa duplicação? Olha, deixa eu falar para você. Durante a campanha de 2024 agora, eu fiz várias reuniões lá. Eu tive um grupo de pessoas lá, né, que são funcionários públicos também, que me apoiaram. E indo para aquele local, a gente viu assim o risco, o perigo daquela rodovia muito estreita, né? E lá a gente viu relatos de acidentes, muitas vezes acidentes que não apareceu na mídia, igual o caso dos 2 motoqueiros que vieram a óbito lá, se bateram, tiveram acidente lá, bateu uma moto na outra e os 2 motoqueiros faleceram, vieram a óbitos, né? Mas muitos acidentes, pessoas que trombam, faz a ocorrência, não aparece na mídia, né? O perigo ali é grande para ciclista também, de pessoas que vêm trabalhar, volta para sua casa. Então, assim, e uma reivindicação antiga daqueles moradores. E eu resolvi fazer uma comissão, montar uma comissão, aprovar uma comissão pela Câmara para a gente discutir isso junto, tanto com o prefeito e também os vereadores, eles têm contato com os deputados para a gente estar indo buscar emendas, né? Para ajudar a fazer aquela duplicação daquela rodovia, que é muito importante para aqueles moradores, não só lá de Taveira, mas tem o Paquerê, tem outro bairro que eu não me lembro o nome, tem o assentamento, tem o pessoal lá que mora no Corga Azul. Então, assim, é uma região de população muito grande ali. Então, nós estamos aí lutando, né? Vamos criar essa comissão e vamos correr atrás de viabilizar recursos e convencer o Lucas, o prefeito Lucas Anata, olhar lá e fazer essa rodovia, essa duplicação nesses 4 anos. Ok, então, vereador Denilson Pichitelli, nós gostaríamos de agradecer a sua participação hoje aqui no Notícias da Câmara. Eu que agradeço, foi tão curto, eu queria ficar aqui falando um montão com vocês, mas eu sei que o tempo de vocês também é pequeno, mas estou à disposição, para hora que vocês quiserem bater um papo, eu estarei aqui para falar aqui com vocês, que é um prazer. Notícias da Câmara. E o Notícias da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e João de Paula, com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é produzido pela Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a semana que vem. Uma boa tarde a todos e até a semana que vem.